Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus, repouse sobre cada um de nós. Bem pessoal, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar via este canal, por meio deste canal. Eu confesso para vocês que algumas vezes eu já até pensei em parar esse trabalho. Já até pensei em parar, de dar um tempo, seguir aqui a minha vida e parar de me expor, né, aqui neste canal, por meio desse trabalho. Mas o Espírito Santo, que é o dono desse trabalho, que é o empresário, né, o investidor desse trabalho, ele não deixa o meu coração esfriar e parar de vir aqui e compartilhar com as pessoas as mensagens, né, que nós procuramos assim desenvolver. Eu confesso a vocês também que sofremos uma pressão espiritual, porque a nossa luta, né, contra a carne e o sangue, o diabo não quer e ele não tem prazer de ver o servo de Deus pregar a verdade sagrada. Ele não tem prazer. E aqui na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, você veja, meus irmãos, que quem revelou a Pedro que aquele que estava ali diante dele, que aquele homem que estava ali diante dele, era o Cristo, Filho do Deus, do Deus vivo, Jesus disse: não foi a carne e o sangue. Essa revelação não partiu de uma natureza humana, mas meu Pai que te revelou. Naquele momento, naqueles dias, né, que Jesus estava ali conversando com seus discípulos naquele momento, Jesus não tinha falado ainda de Espírito Santo. Ele não tinha ainda falado da descida do Espírito Santo, como nós vamos ler aqui em João, no capítulo de João, onde diz, capítulo 14, 26, diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. No capítulo 16, versículo 13, diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então, meus irmãos, esta é a minha preocupação. É que o Espírito Santo nos use para que, por meio de nós, ele possa revelar para aqueles que estão nos ouvindo as verdades sagradas. Não quer dizer isso que o Espírito Santo não possa fazer isso direto, porque quando nós estamos aqui pregando e a pessoa está do outro lado ouvindo, quem vai convencer o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer. Ele que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito aqui, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Não é eu, Joel, que convenço a pessoa. Você veja que nós vivemos num mundo que tem uma porção de pessoas em cima de redes sociais aí, que são agora os famosos criadores de conteúdo digital, que dá-se o nome de influencer, que tem uma porção de pessoas se deixando influenciar por eles, se deixando influenciar pelo o que vai comer, deixando influenciar pelo que vai beber. Tem pessoas aí que não tem nenhum CRM, né, de um médico, de um profissional da área de medicina que se formou, estudou, se especializou, se qualificou para aquilo, que está influenciando as pessoas aí a tomar isso, a beber aquilo, que esse suprimento faz isso, que esse suprimento faz aquilo outro, e não tem CRM nenhum. E as pessoas vivem influenciadas por essas pessoas e se automedicando. Uma porção de pessoas aí que não tem, né, uma formação, uma qualificação de fisioterapeuta, de um ortopedista, e estão aí ensinando uma porção de exercícios e muitas pessoas caindo na deles. A internet está com uma porção de influência, entendeu? Aí ensinando e passando uma porção de coisas e as pessoas estão sendo influenciadas por elas. Inclusive pregadores. Por isso que quando nós falamos da importância que tem de vocês receberem o Espírito Santo, é para que o Espírito Santo possa lhe guiar à verdade. Ele possa guiar a verdade. Você acha que o diabo quer que você receba o Espírito Santo? Por que que dentro de muitas placas de igreja, o incentivo ao Espírito Santo, as pessoas de receber o Espírito Santo, nem existe? Movimento de cantoria, de pula para lá, pula para cá, movimento de cura, de prosperidade, de libertação, e quase não se fala do Espírito Santo, ou quando se fala, é o mínimo. No mínimo, as pessoas poucas têm oportunidade, né, de buscar, de orar ao Espírito Santo da forma que se deveria, porque vocês vejam que quando Jesus disse lá para eles, lá no livro de Atos, no livro de Atos lá, está escrito aqui o seguinte, Atos capítulo 1. Vamos ler Atos capítulo 1. Está escrito aqui, ó. Então os que estavam, Atos 1:6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Quer dizer, olha, o tempo, a época que vai acontecer a restauração do reino dos céus, o tempo que vai acontecer o arrebatamento, o tempo que esse mundo vai acontecer o fim desse mundo, isso aí está guardado com Deus, com a sua autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus falou assim, olha, vocês vão receber o Espírito Santo. Receber esse poder. Para que vocês vão receber o poder do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vai fazer vocês ser minhas testemunhas. Falar do que vocês viram, falar do que eu lhes ensinei e das coisas que há por vir. Por isso que os discípulos falaram muitas coisas que quando nós olhamos para os dias atuais, nós vemos aí o reflexo que eles falaram. Os apóstolos que vieram depois de Jesus. Aí quando eles estavam reunidos lá, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, quando passou lá aqueles 50 dias, né? Aqueles 50 dias, né? Que passou lá, chegou o dia de Pentecoste. É o que nós estamos convidando as pessoas para o dia 24 de maio, dia 24 de maio, né? Às 20 horas nós vamos estar aqui fazendo uma live ao vivo, né? Um chat ou live, sei lá, ao vivo, e orando para que o Espírito Santo desça sobre as pessoas. Desça sobre aquelas que elas querem testemunhar Jesus. Porque, meus irmãos, você veja, eu fico aqui às vezes imaginando, né? Como é que essas pessoas se prepararam para esse dia? Como é que elas se prepararam? O quanto que elas estavam sedentas, né, de receber o Espírito Santo. E você pode continuar aí lendo a Bíblia, embora nós vamos desenvolver isso aí, porque até o dia 24 de abril eu quero abordar bastante sobre essa pauta do Espírito Santo. Você pode ver aí o que aconteceu depois que eles receberam o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo, quando desce sobre um servo dele, é para que seja isso que nós vemos aí? Essa briga que nós vemos de placas de igreja? Ou é uma unidade? A igreja era unânime, era uma só. Não é porque Paulo foi lá para os gentios que Paulo pregou um evangelho diferente do que Jesus ensinou a Pedro, João. Assim como teve aquela igreja lá da Judéia, aquela igreja lá do judaísmo, houve a igreja lá dos gentios que Paulo foi, mas foi com os fundamentos da Bíblia, com o ensinamento do mesmo Espírito Santo que tinha em Pedro, nos demais discípulos. Eu estou frisando Pedro, porque Jesus disse lá atrás que sobre você eu edificarei minha igreja. O problema não é existir igrejas. O problema é que tipo de evangelho que está sendo pregado dentro dessa igreja. As 4 paredes lá é de Deus. É de Deus. Mas o que está sendo pregado dentro dessa igreja? O que está sendo levado às pessoas? Porque no primeiro discurso de Pedro, lá a partir do versículo 14, quando Pedro fez o primeiro discurso lá, está escrito lá no versículo 37, 3.000 batizados. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntou a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No batismo nas águas, ele já falou: vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Porque quem se batiza nas águas está se esvaziando para ser cheio. Se esvaziando da sua
natureza terrena, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, quer dizer, eu morri para a minha natureza terrena. Então eu preciso que entre em mim o Espírito Santo para que ele possa gerar em mim uma nova criatura, como diz a Bíblia. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O amor vai reinar a paz, a alegria, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o domínio próprio, o domínio próprio, a benignidade, a paz. São frutos do Espírito Santo. E Gálatas lá fala quais são as obras da carne. Que Espírito Santo que muitos têm aí, que não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio. Falta-lhes amor. Não tem alegria. Não tem paz. São pessoas que não têm mansidão nelas. Então, que Espírito Santo é esse? Tem líderes aí que estão indo para cima de... líderes de praca de igreja aí, que estão indo para cima de redes sociais. Parece que estão trazendo nos olhos, na sua fisionomia, ódio. Ódio. Fala de outro irmão como se fosse de ódio, acusando, julgando a igreja de onde saiu. Entende, pessoal? Existem defeitos. Eu não deixei um ministério, depois de 23 anos, por não ter motivo. Eu tive motivos. Motivos particulares meus, que me motivaram a isso. Que em concordância com a minha esposa e depois de campanhas de oração, inclusive de propósitos com Deus, porque eu fiz propósitos com Deus, Deus me revelou, Deus falou comigo, vai na tua fé, segue o seu caminho. E eu segui, estou aqui, usando desse canal. Com a mesma esposa, não precisei sair do ministério, como outro dia eu conversei com a minha esposa. Olha, eu conheço uma porção aí que precisou sair do ministério de pastor para se voltar para o mundo, para descobrir que a esposa não era para ele. Não, eu continuo amando a minha esposa, que eu casei lá antes mesmo de assumir ministério pastoral. Que eu amei, que foi a minha namorada, a minha noiva, casamos, depois casando que nós fomos ordenados a pastor. E eu continuo amando a minha esposa da mesma forma. E vamos viver até que a morte nos separe. Completamos esse ano, se eu não me engano, 36 anos de casado. Com um filho de 28. Então, eu tenho procurado, meus irmãos, me deixar usar pelo Espírito Santo. Vim aqui me deixar usar pelo Espírito Santo. Sou falho como qualquer um outro. Mas o Espírito Santo sempre tem trazido no meu caminho, no meu coração, qual caminho eu devo seguir para agradar ao meu Pai Celestial. E agradar ao meu Senhor Jesus, a quem eu amo. Eu amo o meu Senhor Jesus. E estou aqui disponível para que o Espírito que um dia esteve nele, esteja também em mim, me usando. Por quê? Para levar até as pessoas o Evangelho da verdade, da graça de Jesus Cristo. Porque esse Evangelho, ele traz a informação de que o arrebatamento da igreja vai acontecer e que esse mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.